Fala pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês, mais um bate-papo que a gente vai ter, tenho certeza que vai ser mais uma aula, né? Mais um conteúdo riquíssimo para esse momento que a gente precisa estar compartilhando conteúdo, que a gente precisa estar ouvindo, e nada mais fácil do que compartilhar conteúdo com quem está olhando várias empresas ao mesmo tempo, né? Então, quem está conseguindo acompanhar várias empresas ao mesmo tempo, ver várias coisas que estão dando certo, várias que não dão, caminhos que estão dando certo e caminhos que não estão. Então, para esse bate-papo de hoje, eu convidei dois caras que são super especiais para a Exact e para mim, pessoalmente. O Adonai é um cara que praticamente cofundou a Exact, se a gente for falar assim. Então, lá no início da Exact, foi um dos grandes incentivadores para eu voltar a empreender, que eu não queria empreender de novo, praticamente, assim, e olhar para software e não para serviço. E lá a gente começou a conversar, ele ajudou o início da Exact, foi o primeiro fundo de investimento da Exact, a C-Ventures, fundo que ele é head. Logo depois eles fizeram co-investimento na Exact, então é um fundo muito próximo, sempre esteve muito próximo da Exact, sempre esteve ajudando muito a Exact desde o início dela e continua ajudando muito a Exact. Isso para a gente é muito importante. E ele tem no portfólio empresas sensacionais, tem High Platform, tem Asas, tem Neoprospecta, que é uma empresa aí que eu falei um pouco na minha palestra, da Asas eu também falei um pouco na minha palestra, então acho que ele vai poder trazer várias realidades. E o Pedro é uma figurinha carimbada aí, todo mundo... o Pedro já é famoso, né? O Pedro tem o best-seller aí do Inovação Radical. Ele é o cara que é CEO da ACE, que é a maior incubadora, aceleradora de empresas da América Latina, hoje fundo, né, Pedro? Então, assim, começou como Aceleratec, ACE, aceleradora, hoje fundo. A ACE, o Pedro, em particular, fez parte do conselho da Exact, lá no início da Exact, foi muito importante para várias construções, vários entendimentos, por exemplo, eu lembro bem que a gente entendeu essa diferença entre trabalhar com small business, trabalhar com middle market, que eram coisas diferentes, que a gente precisava montar, e para a gente aquilo era muito novo, e ele conseguia trazer esses insights, olha, numa empresa tal, isso aconteceu assim, vocês têm que olhar isso, e eu acho que isso foi muito rico para a gente. Depois a gente acabou, o Pedro tendo que sair do conselho por um tempo, e aí o Pedro agora está voltando como acionista da Exact também, que a gente comprou uma empresa da ACE, e aí a ACE tem uma parte da Exact nessa negociação. Então, é um prazer estar falando com dois acionistas da Exact, trazendo que para a gente aqui tem de mais valor, que nos ajuda muito a enfrentar, e a gente tem enfrentado muito bem esse momento, graças a Deus. A Exact está com excelentes números, acho que muito porque tem ouvido caras que nem vocês, e a gente vai trocar essa ideia. Eu queria pedir para vocês se apresentarem um pouquinho melhor do que eu, porque eu trouxe mais o meu lado do que apresentar vocês, né? Então eu vou pedir para começar pelo Pedro. Pedro, se pudesse apresentar rapidinho para o pessoal, dar boas-vindas aí, para a gente já tocar REC e começar a ajudar o pessoal aí no dia a dia. Claro, Theo, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, né, entre duas entidades divinas, Adonai e Theo, né, eu estou aqui no meio delas, mas obrigado pelo convite, é um prazer tentar ajudar aí os empreendedores, é o nosso propósito, né, ajudar o ecossistema. Eu sei que é o seu também, eu sei que é o do Adonai, então a gente está unido aí nesse propósito. Como você falou, tenho muito orgulho aí da Exact, né, do que vocês conseguiram construir, e especialmente aí na amizade aí que a gente criou ao longo do tempo, né, tanto com você quanto com o Felipe. E eu acho que assim, se eu for resumir, né, me apresentar, eu sou fundador sou empreendedor aí de longa data, né, sou cofundador da ACE, na época Aceleratec, né, e a gente sempre... Nosso propósito é transformar o Brasil através da inovação. Então, tudo que a gente faz tem esse viés, e a gente acredita fazer isso junto com empreendedores, né, ajudando esses empreendedores, tanto empreendedores que estão num estágio bem inicial, que a gente tem uma plataforma gratuita que chama Growthaholics for Startups, que a gente lançou aí para qualquer empreendedor poder acelerar o seu negócio de graça, sem equity, sem letrinha miúda, 100% na faixa, e a outra coisa são startups em early stage, onde a gente faz investimentos nessas empresas antes de uma série A, né? Esse é o foco aí que a gente tem.
e a gente trabalha com parceiros aí como a Adonai e articula, né, a gente cria uma escadinha juntos nesses negócios. E a gente tem um outro braço que se chama Ace Cortex, trabalha com grandes corporações, ajudando essas corporações a inovar. Então hoje a Ace tem mais ou menos 60 pessoas trabalhando, e a gente tenta cumprir esse nosso propósito. Isso é muito legal, assim, a gente vai ter várias visões do Pedro, porque tá olhando desde o cara bem pequenininho até o cara gigante, e acho que vai ficar bem num ponto ali onde você vai trazer muita experiência. O Adonai também tem um perfil de ter, claro, acaba que a Seventures não entra tanto nesse cara muito pequenininho, né, que é esse próximo passo, mas ele vai conseguir complementar aí com esse cara que já rampou, já está começando já tem um mercado mais estabelecido, né? E o Adonai também tem experiências da própria família, empresas grandes também, que eu acho que vai poder compartilhar muito bem. Adonai, se você puder se apresentar rapidinho. Bom, prazer enorme, né? Eu já nasci dentro de uma família empreendedora, tive a felicidade, né? Então sou a terceira ou quarta geração já, né? Comecei a trabalhar junto com a minha família desde os 7 anos, então todo janeiro minhas férias eram na fábrica, na indústria, né? A gente era fundador do grupo Secrisa. Depois tive a oportunidade de trabalhar em outras empresas da família, até que me encontrei, que saí um pouco, né, da network familiar, né, e acabei me encontrando desse mundo de investimento. Trabalhei por 4 anos em Porto Alegre na CRP, uma casa super tradicional de private equity. E aí surgiu a oportunidade para vir trabalhar mais especificamente na Seventures, né, um fundo de venture capital, early stage, que tem como principal parceiro a Fundação CERT, né, que tem um papel extremamente relevante dentro do desenvolvimento do ecossistema aqui da grande região de Florianópolis. Estou desde o começo do fundo, comecei como head de prospecção, então tive a oportunidade de prospectar ativamente aí mais de 1.500 empresas, né, assim que eu acabei conhecendo o Theo, né, dentro de uma dessas agendas, e hoje eu estou aqui como head do fundo e como diretor de investimento da Seventures, acompanhando os desafios do portfólio. Nosso fundo atual, a gente está já em fase de desinvestimento, então a gente não está realizando novos investimentos, e a gente está captando fundos novos para tentar dar continuidade ao trabalho de desenvolvimento, né, de venture capital. No Brasil, nosso foco é mais região sul e sudeste, e aqui em Florianópolis, de fato, a gente tem uma atuação bem importante e relevante. Com certeza, assim, e formaram um portfólio no primeiro fundo fantástico, assim, quando a gente olha as empresas, a grande maioria delas muito bem posicionada no mercado, né? Isso é curioso até, porque há 6 meses atrás o pessoal olhava o nosso portfólio e falava, pô, isso aí está muito diversificado, né? Vocês têm desde empresas de biotech, né, empresas da área de saúde, empresas SaaS, de serviços, e hoje, felizmente, a gente está olhando e dizendo ainda bem que o nosso portfólio é bem diversificado. Diversificação, isso. Então, ou seja, as coisas mudam num espaço de tempo muito curto, mas realmente um desafio bem interessante. E essa crise embaralhou, né? Embaralhou de novo e distribuiu as cartas de novo, né? Porque empresas que antes do portfólio provavelmente não era aquela galinha dos ovos de ouro, vamos dizer assim, tu tá olhando para ela agora de uma maneira totalmente diferente e vice-versa, né? Algumas continuaram ali posicionadas na tua expectativa, mas algumas caíram, algumas subiram ali, reembaralha tudo, né? Isso. E dentro desse universo onde tu viu, são quantas empresas no portfólio, Adonai? Desculpa. Peguei tudo bem no meio da água. Tá, não, a gente fez 15 investimentos e a gente já fez um desinvestimento que foi da Hiper, né? A gente vendeu para Lynx. Então hoje a gente tem um bom case, né? Esse, né? Uma empresa conjunto desse case entre vocês, né? Esse é um case conjunto, né? E hoje a gente está com 14 empresas no portfólio, trabalhando em alguns desinvestimentos aí, provavelmente deve estar anunciando no curto prazo. Legal. Esses 14 caras de portfólio, mais as empresas da família, devem te ter trazido uma bagagem legal para compartilhar com a gente em termos de estratégia nesse momento. Assim, eu tenho falado muito do pessoal cuidar para não tomar decisão com pânico, né? Porque o pânico faz a gente ficar idiota, né? Então, assim, tomar decisão com medo, que faz a gente ficar atento, mas pelo menos não nos trava. E tenho falado muito para o pessoal não tomar decisão baseada em previsão do tempo também, né?
abrir a janela, descobrir como é que está o seu cenário, etc. Então, assim, eu tenho ido muito por essa linha, assim, eu vejo muita gente tomando decisão por impulso e etc. Acho que não é um momento para isso. Dentro desse universo, a gente, na Exact, teve várias ações, né? Então, a gente teve a ação de tirar gente de uma área, botar gente de outra, tentar fazer o gargalo rodar. Então, meu gargalo era prospecção e meu gargalo era retenção. Então, putz, eu desloquei gente de várias áreas, inclusive eu fui para a área de retenção, o Roman também, que é meu sócio, a gente deslocou tudo e deu muito certo. Essas movimentações estratégicas, sejam de movimentações de redução de custos, movimentação muitas vezes de desligamento, a gente felizmente não teve que partir para uma ação assim até o momento, e espero que não tenha que partir, mas sei que tiveram empresas que tiveram e não tinham outra opção. O que você tem visto que foram boas práticas, e aí eu vou começar com a Dona e depois já vou conectar com o Pedro para a gente fazer esse pinga, né? O que você tem visto que tem sido boas práticas nas empresas que você tem acompanhado, e o que você viu assim e fala, putz, isso aqui não foi tão legal, se tiver alguma coisa que dê de compartilhar. O tão legal não precisa compartilhar o nome, as boas práticas fica à vontade para compartilhar o nome aí das empresas. Ou seja, falando mais especificamente das pessoas, né, ou seja, na prática, assim, eu acho que está todo mundo acompanhando, né, o momento e tinha uma regra que para nós já era muito clara, mas que cada vez mais está em foco, que é a questão, né, de monitorar receita versus despesa, simples assim, né? Então, para nossa felicidade, nosso portfólio, a gente estava num momento muito adequado, onde boa parte das nossas empresas de portfólio, o aporte já tinha sido realizado há um tempo já considerável, então a gente já estava ou break-evado ou em vias de break-evar, né? Então, sempre orientando, né, essa boa relação entre receita e despesa, e aquelas que haviam captado recursos no curto prazo se permitiam mergulhar num desequilíbrio, né, dessa receita e despesa por um estágio, mas ela estava super madura por conta do recurso que tinha entrado ou que estava em vias de entrar. As demais que não estavam em processo tão avançado de captação, não tinham feito captação tão recente, a gente já vinha trabalhando, né, com o objetivo de estar muito próximo do ponto de equilíbrio. E aí, então, assim, os impactos acabaram acontecendo mais pela atividade daquela companhia, né? Então, tem empresas que estão em setores de atividade que, infelizmente, o setor todo travou, né? Então, a gente tem dois casos aí tem três casos, na verdade, no nosso portfólio que são bem específicos, dá para entender, né? A gente tem a Intax Media, que é uma empresa que fazia mídia dentro de táxi, né? Isso foca no Grande São Paulo. A informação que a gente tem é que até 15 dias atrás, 10% dos táxis de São Paulo estavam rodando. Então, assim, não está rodando, não adianta fazer publicidade em mídia de táxi, porque não tem, o mercado não está girando ali, né? A gente tem outra empresa que também sofreu bastante no setor, que foi a Zigo, né, que era uma empresa muito brilhante, pessoas muito brilhantes liderando, né, um trabalho muito bacana, mas fazia software para restaurante, né? Ou seja, né, embora o pessoal tinha muita habilidade de criar novos produtos, né? Ou seja, ela estava e a gente fez um trabalho dentro da companhia que a gente migrou um pouco do Enterprise para o cauda longa, o que era fantástico naquele momento, porque a margem melhorava, o cliente era, né, o lifetime do cliente era melhor, mas hoje é o cliente que foi mais impactado, né? E a gente tem do nosso portfólio também a Octopus, né, que é uma plataforma, é um app B2C. Bom, o Pedro conhece bem, né? O Pedro também participou um pouco conosco do projeto da Octopus. E a Octopus hoje, ela basicamente tinha dois modelos de receita, vendia passagem aérea, né? Ou seja, não está mais vendendo, né? Só para ter uma proporção, não sei se vocês sabem, aqui em Floripa, a informação que eu tive é que antes do Covid era um média de 80 voos por dia. Semana passada, a média era de 5 a 6 voos por dia. Então, assim, não está mais vendendo passagem aérea. Em alguns locais, né, na Argentina, parou tudo, né? Ou seja, não tem nem mais voo internacional, nem mais voo doméstico, né? Aqui, pelo menos, está tendo voo doméstico, internacional para alguns países, mas não sei por quanto tempo. E então, assim, foram empresas que foram muito impactadas, né, na atividade dela, e aí teve que fazer ajustes necessariamente em termos de time de estrutura. E a gente teve outras que não foram tão impactados assim pelo setor de atividade,
mas que, ou seja, dado o momento, a incerteza, né, da segurança dos clientes, né, do posicionamento e tudo mais, e aí já trazendo um caso que foi bem interessante, né, para compartilhar, né, uma empresa lá de Porto Alegre, aí o Move.me, que, cara, ou seja, fez um movimento super bacana que foi da total transparência, né? Então, ou seja, criou lá os 3 a 4 possíveis cenários, né? Ou seja, olha, pessoal, aqui se nada acontecer, aqui se acontecer pouca coisa, aqui se a gente conseguir criar uma solução no meio do caminho, e, cara, e aqui se não tiver solução nenhuma, a empresa tinha já que fazer já alguns ajustes no time, em termos de pessoas que já não estavam performando ou que já estavam um pouco desalinhado com aquele momento, né? Então, isso naturalmente já tinha que fazer, mas com o restante do time, que era um time relevante, ou seja, juntou todo mundo e falou, olha, pessoal, tenho simplesmente 2 alternativas, né? A depender do cenário que a gente estiver traçando, e a gente vai fazer uma avaliação semanal. Ou seja, para cada um dos cenários, o impacto é de que eu vou ter que, infelizmente, reduzir custos, né? E isso impacta aqui, então, em reduzir. Hoje o custo principal é pessoas, a gente vai ter que reduzir aqui um pouco do time. E a outra alternativa é, se todos estiverem de acordo, se todos estiverem alinhados, a gente fazer uma redução de jornada e de remuneração proporcional, com todo mundo, inclusive, né, para que a gente consiga passar por esse período, né? Eles travaram lá ou seja, 60 dias para uma reavaliação. Se continuar como está, continua por mais 60 dias essa redução de jornada de carga horária e de remuneração, ou seja, e as coisas tentando voltar um pouco mais para a naturalidade da operação, vai recuperar de forma gradativa, né, a carga horária e a remuneração dos colaboradores. Então, ou seja, foi uma situação que a gente, como até conselheiro, a gente ficou sem alternativa, porque quando veio, né, para a gente decidir qual ação tomar no conselho, não tinha mais como eu dizer não, porque, ou seja, ele já tinha vendido um projeto para um time que tinha comprado aquele projeto e tinha vestido a camisa, né? Então, ou seja, a gente só teve que apoiar a decisão aí que foi criada, né? E foi bem naquele momento de Páscoa, né? E aí teve um segundo, né, que eu acho que é a questão da comunicação, então, está sendo extremamente relevante, né? Mas não só, ou seja, a gente fala que nem mulher de César, né? Não basta ser fiel, tem que parecer, né? Ou seja, não basta ser puro, tem que parecer. Então, e ali ele fez para mim foi muito interessante, que, ou seja, na Páscoa, né, ele tem a felicidade de também ter um grupo que ele consegue fazer isso, mas na Páscoa ele fez questão de, pessoalmente, na casa de cada um dos colaboradores, né, entregar um ovo de chocolate e principalmente a mensagem, né, de que, olha, estamos juntos aí por esse momento e a expectativa é que a gente vai passar por isso junto. Então, ou seja, fez um trabalho de cultura e um trabalho de alinhamento com as pessoas do time extremamente relevante. Está todo mundo muito comprado, né? E a empresa tá conseguindo trabalhar no melhor cenário que ela tinha criado diante do Covid, né? Então, ou seja, a questão da comunicação, né, do comprometimento e o alinhamento entre todo mundo, e a partir do momento que foi proporcional, então não tem discussão, eu vou tirar, ele vai reduzir, eu não, a minha carga vai ser diferente da dele. Então, cara, tá todo mundo no mesmo barco, o barco não é grande o suficiente, tem que apertar um pouco ali, e o importante é a gente não deixar o barco afundar e continuar a jornada de trabalho junto com todo mundo. Então, foi um caso muito bacana que a gente conseguiu, né, a experiência, que foi talvez o mais profundo em termos de ação junto com os colaboradores para essa tomada de decisão. Algum caso que você viu assim que a movimentação não casou tão bem, ou alguma coisa assim que alguma ação que não acabou ficando no meio do caminho, alguma coisa assim? Não, a gente já tem tempo também, né? Não, assim, a gente já tem uma boa prática aqui, inclusive a gente já fez isso no passado com outras empresas, até na própria Exact, né, de que a gente tinha uma política muito transparente com os colaboradores, de que se por algum motivo,
né, que fosse estratégico, né, da companhia, ou seja, que aquele colaborador não fez bobagem, né, ou seja, vai sair porque, né, fez alguma bobagem, mas seja, por alguma tomada de decisão estratégica da companhia, a gente sempre teve um comprometimento de tentar realocar aquelas pessoas, né, que estão saindo porque aquele projeto ele deixou de ser prioridade dentro daquela empresa ou porque teve que, por motivo de força maior, né. Então, assim, isso todos os nossos empreendedores já sabem, né, ou seja, em casos de necessidade de tirar um grupo maior de pessoas, a gente sempre preza por tentar trabalhar, né, de que preservar um pouco esse grupo e tentar procurar alternativas, né, de trabalho, inclusive com outras empresas do portfólio, para tentar realocar essas pessoas. Né? O desafio é que poucas empresas estão contratando, né? Ou seja, então a gente recebe, né, a empresa A, 10 pessoas saíram, cada um faz isso, né, experiência, faixa de remuneração, ou seja, se está lá porque são pessoas que faz sentido a gente realocar em outras empresas ou do portfólio ou do ecossistema, mas a circunstância ela está um pouco mais delicada porque são raríssimas as empresas que estão contratando nesse momento e as empresas que estão contratando estão postergando, né, um onboarding para tentar fazer isso um pouco mais próximo do novo colaborador. Então, ou seja, a questão da decisão da forma como tirar, a gente conseguiu trabalhar bem, né, mas a gente não conseguiu, de uma certa forma, também realocar essas pessoas em outros projetos, porque o mercado está um pouco parado. E a gente aqui tem visto contratação na área de vendas, na área de CS, mas a área, por exemplo, de desenvolvedores, não tem ninguém contratando praticamente nesse momento. Assim, eu vi pouquíssima gente. Acho que deve ser alguma coisa nesse sentido. E deixa eu compartilhar também aqui essa questão de transparência para a gente na Exact foi uma questão que deu muito certo também. Então, assim, a gente, desde o início, traçou 4 cenários também, e a gente usou muito parecido. A gente falou, olha, tem 2 cenários aqui que eles não têm grandes ações, eles não têm, são ações um pouco mais pontuais, elas não interferem em pessoas, e esses outros 2 cenários, a gente já vai ter que começar a olhar alguma coisa nessa linha, né? Queremos não entrar nesses outros 2 cenários, precisamos de vocês, é um trabalho a 4 mãos, a gente vai dar o nosso máximo, precisamos que vocês dêem o máximo de vocês também, e deu muito certo. O pessoal pegou muito junto nesse momento, e a gente fez várias outras ações juntos, por exemplo, toda segunda-feira, às 5h30, tem uma pessoa do mercado, que já foi o Júlio Moura, agora foi o Marcos Marques, do IBC, foi o Ricardo Voz, que conversa com o time sobre técnicas, sobre como passar por isso, sobre questão psicológica. Então a gente tem trazido esse lado para o time também, e jogado muito transparente. Março foi um mês, por exemplo, na Exact, que foi maravilhoso. A gente ficou 3% abaixo da meta pré-Covid, então, da empresa, né? Então, putz, isso para a gente é muito acima do cenário mais otimista que a gente tinha traçado, né? E abril está sendo um mês muito bom também. Então, eu acho que as pessoas, elas fazem muito com que a empresa funcione. A empresa depende, na minha visão, pessoas, processos e ferramentas, né? E quando isso tudo está alinhado, funciona muito bem. Pedro, se puder compartilhar com a gente aí algumas coisas que você tem visto que te chamaram a atenção, que foi boas práticas nessa visão mais ampla, e algumas coisas que talvez não tenha sido tão bem sucedido assim, vai ser um prazer. Legal. Bom, bons exemplos aí do Adonai. No nosso portfólio, a gente também tem um portfólio bem diversificado, né? Bem grande, são mais de 100 empresas. Então, nosso portfólio, a gente teve mais ou menos 15% das empresas indo para um faturamento próximo a 0. Tipo essas que o Adonai falou. Então, a gente está falando aí de empresas que trabalham com transporte, empresas que trabalham com eventos, empresas que trabalham com turismo, né? E aí é um jogo de runway mesmo, né? De quanto dinheiro você tem em quanto tempo. E aí a gente tem que prever uma melhoria do cenário em X tempo para conseguir ver se o runway é suficiente. Na incerteza, né? Quando a gente tem uma assimetria de informações, né? De um lado a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, de outro lado a gente tem algumas alavancas que eu posso puxar no presente, infelizmente a redução de custos para
para preservar o runway é a alternativa. Algumas empresas nossas nesse setor estavam com uma receita muito saudável, né? Algumas estavam com acima de 100 milhões, 150 milhões ano, e aí algumas empresas prevendo uma melhora, fizeram esses ajustes que o Adonai mencionou, né, de redução de carga e tudo mais, evitando demissões, e algumas pegaram empréstimo para prolongar o runway, por mais, assim, sendo bem conservadoras, né, para 12 meses ou mais, e estão trabalhando em melhoria de produto nesse momento, né, então tinha todo um backlog de produto aí paralisado. Então elas estão trabalhando em melhoria de produto. Isso entendendo que não vai haver uma mudança significativa no que diz respeito à demanda depois da pandemia, né? Então, várias dessas empresas provavelmente não vão ter uma grande mudança. Algumas, como eventos, certamente deveriam pensar em alternativas de roadmap de produto e tudo mais, porque certamente o mundo vai ficar muito mais relutante a ir para aglomerações, né? A gente está vendo mesmo os shoppings que abriram aí em Santa Catarina estão com uma demanda 80% abaixo, 60% abaixo do que era, né? Então isso a gente vê nessa empresa. A gente vê as empresas que cresceram, né, que estão crescendo na pandemia, né, que são aquelas empresas, por exemplo, que vendem coisas relacionadas a performance de aplicações na web, empresas que trabalham com segurança da informação tiveram um crescimento, né, que todo mundo indo para home office e todo mundo dobrando esforço no digital. Então essas empresas estão duplicando esforço em vendas, trabalhando, até uma ou outra está contratando, né, por incrível que pareça, e aí a gente tem o resto do portfólio que fica ali no meio, que teve uma redução 10%, 15%, e aí a gente tem que ficar bastante atento ao churn e inadimplência, naqueles serviços por assinatura, naqueles marketplaces, é uma questão de reorganização da demanda, né, de oferta e demanda, então a gente mudou, né, o tipo de produto que os clientes querem. Então, acho que algumas coisas que a gente viu foram empresas, por exemplo, a gente tem várias empresas da área de saúde da ACE, né, então essas empresas se uniram e montaram um cluster onde elas fazem ações conjuntas de prospecção. Então, quando um está prospectando, o outro também vende o produto dos outros, então eles conseguem turbinar de uma maneira integrada as suas vendas. Então, isso é uma coisa interessante setorial, né? Mas eu acho que, se a gente for pensar num framework aqui para a gente analisar o cenário, o que a gente pensado é o seguinte: primeira coisa é o impacto do setor, né, que nem o Adonai falou. Então, e aí o setor é legal olhar o cliente do teu cliente, né? Então, assim, se o cliente do teu cliente não está sendo impactado, o teu cliente vai ser impactado e você vai ser impactado, né? Então, se a gente só olha o cliente, a gente talvez perca um nível a mais que pode nos dar uma pista do que vai acontecer daqui a 2 meses. Então, isso é uma coisa. Outra coisa é o impacto que essas empresas tinham nos negócios dos seus clientes, né? E aí a gente fala daquela questão da aspirina e da vitamina, né? O cara que tinha um impacto em que o cliente pode substituir ou pode simplesmente cancelar a ferramenta, a gente fala que é uma vitamina, quer dizer, ela é legal, ela é importante, mas não é fundamental. E hoje as empresas estão ficando com o que é fundamental para o seu negócio. Então, vira uma questão para as empresas repensarem o Product Market Fit e ver se realmente estão resolvendo um problema para o seu cliente, especialmente aquelas empresas B2B, né? Aí tem outra questão, que é o lock-in, né? A gente estava falando de uma empresa que o churn tende a 0, né? Então, muitas vezes é o lock-in que a gente faz no cliente. Então, a chance de eu vender para novos talvez seja mais baixa, né? Quer dizer, eu venda porque as empresas estão relutantes em fazer investimento, mas o custo de uma empresa de parar de usar a ferramenta é mais alto do que cancelar. Então, é isso que a gente fala que tem o lock-in, né? Então, quando esse custo é mais alto, geralmente a empresa tem uma proteção do seu faturamento recorrente, né?
Então, são os 3 elementos que a gente tem observado aqui, e aí o conselho que a gente tem dado é entendendo três momentos, né? O momento 1 é o momento do pico da pandemia, que é o momento que a gente está vivendo hoje em vários lugares do Brasil, né? A gente provavelmente está passando pelo pico agora em São Paulo, no Nordeste, em vários lugares do Norte. Então, nesse momento, não tem muito que você possa fazer, a não ser mudar algumas coisas de canal de vendas, trabalhar discurso, ir para junto do seu cliente, né, montar uma equipe de retenção mais forte, eventualmente preparar um discurso de renegociação para daqui a 2, 3 meses, se o cliente quiser cancelar, porque é bem mais caro conquistar um novo cliente do que reter. Então, se você baixar o faturamento do cliente durante uns meses, isso aí talvez possa te reter esse cliente e depois volta o faturamento. Então, essas são as ações no pico. Aí tem a ação do que o Economist tem chamado de economia 90%, né? Que é uma economia que não é economia, mas também não está parada, que é a economia que ela voltou, mas voltou 80%. Então, a gente não está mais indo no jogo de futebol, a gente não está mais indo na balada, mas a gente continua indo no supermercado, a gente vai no parque, a gente vai no shopping. Então, ela é uma economia um pouco diferente. E aí, os canais digitais ficam mais importantes, e vai haver uma mudança no comportamento de consumo. Então, aí é uma questão de ajustar canal, talvez ajustar um pouco o produto, talvez ajustar um pouco os pacotes, talvez rever o roadmap do produto e pensar naquelas features que fariam sentido daqui a 2 meses, talvez faça sentido agora. Então, é rever isso e aí preparar para a economia pós-solução, que seria uma economia onde a gente já tem uma vacina, que a gente está prevendo, sei lá, otimistas aí no início do ano que vem. Então, na economia do ano que vem, né, para pós-vacina, a gente vai entender que alguns hábitos, algumas coisas ainda não vão estar resolvidas, né, ainda vão ficar, quer dizer, e o desemprego, se ele for muito prolongado, ele vai fazer toda a economia ficar mais lenta, né? Então, até voltar ao consumo, porque a pessoa que perdeu o emprego reduz o consumo. Então, vira meio que uma bola de neve de consumo até chegar lá na ponta no B2B, por exemplo. Então, aí a gente vai ver uma curva ascendente, mas aí já com uma configuração nova de canais, já, por exemplo, webinars vão funcionar muito mais do que funcionavam antes, menos viagens de negócios para fechar negócios, inside sales fica mais importante do que era. Então, né, exatamente, você está surfando uma tendência importante aí. Então, essas questões aí que é o que a gente está tentando entender. E aí, se você é um empreendedor em cenários que isso está impactando, a gente deveria olhar agora o roadmap que a gente vai trabalhar nos próximos meses, né? É muito interessante, que é muito sinérgico com coisas que tem acontecido aqui com a gente também. Nosso roadmap, eu até falei um pouco disso na minha palestra, nosso roadmap, a gente está reajustando ele para o entendimento que nós somos uma ferramenta para empresas prospectarem via home office. Então, assim, nós sempre tivemos isso, a Exact foi preparada para isso, porque ela vem de processos, de coisas que precisam de documentação, de dados, etc. E o home office necessita muito disso para que você consiga fazer one-on-one, etc. E agora a gente está trazendo questões de roadmap que estavam lá na frente, muito para presente, para que a gente fique ainda mais sinérgico com esse momento, vamos dizer assim. Então, acho que rever o roadmap é sempre importante, porque pode ter oportunidades ali até para você aproveitar um filão que a tua ferramenta já tem alguma coisa. Então, eu gosto muito de falar, ouvir teu cliente, né? Quanto mais você ouvir o mercado, mais você ouvir o cliente, mais dados você pegar do cliente, mais dados você pegar do mercado, mais você vai entender para onde que vai precisar arrumar. E não ficar fazendo futurologia, né? Tem muita gente que tá... porque a sociedade vai para cá. Cara, aquele relatório, né, de as pessoas vão... Não. Olha a trincheira, vai para a trincheira. Exato. Né? E pensa curto, né? Pensa assim, cara, o que é os próximos 3 meses? Porque o teu cliente pode falar, não, eu não quero nunca mais viajar nos próximos meses, porque daqui a pouco ele não aguenta mais, ele vai começar a querer viajar. A mulher vai começar a encher o saco, ele vai ter que sair, né? Exato. O comportamento, cara, ele não é tão fechado a ponto da gente conseguir olhar para daqui a 1 ano, 2 anos, perguntando para ele. Porém, se tu perguntar para o cliente agora,
tu vai entender o que ele está precisando agora. E provavelmente essa dor dele de agora vai ter um resquício dela depois e vai ser cauda longa. Então, se você resolver, pouquíssimas dores que você resolve agora não vão ser cauda longa. A grande maioria vai ter cauda longa. Então, e o fato de você resolver uma dor agora para o cara vai fidelizar esse cliente. Ninguém vai esquecer o fato de você ter adaptado o seu produto, sua oferta ou sua forma de vender, né? Eu acho que essas coisas ficam, né? Eu acho que você falou uma coisa que eu acho muito importante, estar próximo do teu cliente nesse momento. Eu acho que você tem duas molas propulsoras para passar a crise e para vencer a crise. Uma está em novos clientes e a outra está em reter os clientes atuais, né? Principalmente para quem tem recorrência. Então, tá próximo do cliente, a gente fez isso. A gente foi o mais próximo possível dos nossos clientes. Então, foi eu, foi o Felipe, foi o Rodrigo Góes, que é nosso CFO, ajudar a fazer planejamento de cliente. O Rodrigo Góes está ajudando. Fazer na linha, fazer planilha para cliente. A gente saiu de ser uma ferramenta só de prospecção e está ajudando ele ao máximo que a gente pode. Porque a gente entende aqui que quando eu vendi minha primeira empresa, ou quando eu separei, eu lembro de todos os amigos que estavam do meu lado nesse momento. E eu quero que, quando ele olhe para trás no momento mais impactante da empresa dele, ele lembre de mim. Então esse é o momento de eu estar próximo dele, né? E eu queria conectar com uma outra coisa. Eu vejo... Você falou... Na minha palestra eu trouxe também 3 divisões que a gente tem. E aí é um estudo que ele avalia todas as últimas crises e últimas guerras, e ele divide em 3 grandes momentos. O primeiro é o de luto, que é aquele momento que, independente se está no pico da guerra ou não, todo mundo se recolhe logo que acontece, que é aquele momento que dá vontade de ir para baixo da mesa em posição fetal, ficar chorando, né? Todo mundo passa por esse momento. Logo depois vem um momento ali de esperança, né? Que é aquele momento de entender, pô, tem como, ou aquele momento é o despertar, que eles chamam, né? Despertar e esperança. Porque tem aquele momento de despertar que o cara vai olhar e vai dizer assim, não tem como, e vai começar a ter as falências nesse segundo momento, a gente tá entrando nele, ou aquele momento que ele vai despertar e vai dizer assim, não, peraí, eu preciso ajeitar isso aqui, eu preciso ajeitar minhas vendas, eu preciso ajeitar isso. Começa a tomar decisão um pouco menos caótica, né? Um pouco mais concentrada nos cenários, etc. E o terceiro momento que é de retomada, que aí é onde a gente começa. Só que esse momento de retomada, a gente tem uma grande ilusão de que agora, eu tenho visto muita gente falar assim, vamos todos ser amigos, porque essa crise uniu as pessoas. E o momento de retomada, ele é totalmente o contrário, né? Ele é um momento de concorrência extrema, assim, ó. Ele é um momento de concorrência por emprego, concorrência por mercado, concorrência por... E se você não estiver muito pronto para esse terceiro momento e não se preparar muito para ele, só se preparar para sobreviver, você não passa pelo terceiro momento. Então é isso aí, é o que a gente fala de jogar no ataque, né? Se você tá imaginando que o que vai acontecer agora é o que vai sempre acontecer. A conexão era exatamente essa, assim. Eu ia entrar nesse ponto. Vocês têm uma campanha que é jogar no ataque, tem muito a ver com a campanha Não Pare Adapte da Exact. E aí, fazendo ping-pong, para depois voltar para a Donai, cara, dentro dessa campanha, eu concordo muito com isso. Eu acho que você não pode parar algumas molas propulsoras daquilo que vai te retomar ou daquilo que vai fazer você passar. Você tem que estruturar, ser mais eficiente dentro daquilo, porém, não deixar aquilo morrer. A inércia é muito ruim, né? Quando você para, é muito difícil você retomar. A minha pergunta é qual a importância e como é que tem visto as empresas se prepararem para a terceira fase? Para essa fase porque essa fase agora de despertar é uma fase de preparação. Você vai estar jogando, você tem que se manter vivo no jogo, mas você tem que se manter vivo olhando lá para frente, né? Como é que você tem visto as empresas olharem para isso? E o que você aconselharia assim, que a empresa olhasse para continuar jogando no ataque? Legal, eu acho que tem um fenômeno psicológico, assim, né? Imagina que a gente está numa guerra e os caras estão bombardeando a nossa cidade. Se eu fizer uma pesquisa na população e perguntar o que você acha do futuro, o nosso futuro promete ou o nosso futuro é negro? É óbvio que as respostas vão ser muito negativas. A expectativa em relação ao futuro é muito determinada com o que está acontecendo no presente. Isso é uma armadilha cognitiva, uma armadilha psicológica que a gente cai, que é muito comum, né? É normal. Então, quando acontece alguma coisa ruim, a gente acha que tudo é ruim, e o contrário também é verdadeiro, que era o que a gente estava vendo no bull market de ações até então, quando todo mundo vendia cursinho de como ficar rico com ações, né? Como ficar rico com ações quando está um bull market é bem mais fácil, só que bull market passa e a gente teve o maior bull market da nossa história recente. Então, o que eu acho é nem tanto a céu, nem tanto a terra. As coisas voltam e as coisas voltam fortes depois, né? Nunca na história as coisas ficaram para baixo. Então, quando eu falo de jogar no ataque, eu não estou falando para você ter uma postura irracional
e jogar tudo que você tem em coisas tipo prospecção e tal. Eu estou falando para você ter uma postura assertiva, agressiva em relação a enxergar o que está acontecendo. Então, não se trata de se iludir em relação ao que está acontecendo, mas ter uma conexão muito forte com a realidade. Então, se eu não tenho caixa para suportar os próximos meses, eu preciso encolher para ter caixa para suportar os próximos meses. Então, jogar no ataque, às vezes, é encolher, é dar um passo para trás para dar 2 para frente depois. Então, jogar no ataque significa tomar as medidas que você precisa tomar, mas não só para sobreviver. Né? E aí, quando a gente está totalmente atordoado e tem muita coisa ruim acontecendo, é muito normal, eu, com a minha total desesperança, e a gente tem um agravante de pessoas que estão em home office, pessoas que estão com depressão, pessoas que estão com um momento psicológico complicado, como é que você, no momento psicológico bem difícil, vai tomar uma decisão jogando no ataque no seu negócio e conseguir levar a empresa para outro patamar? Então esse é um desafio muito delicado que a gente tem que passar, mas a gente acredita que quem plantar a semente agora do futuro que espera para o seu negócio vai colher naquela terceira fase que você mencionou, que eu acredito muito também, vai colher muito resultado, porque enquanto a gente vê empresas que estão se recolhendo e pautadas pelo medo, e eu estou conversando com CEOs todo dia, tanto de grandes empresas quanto de empresas menores, eu vejo claramente o padrão daquele CEO que está absolutamente com medo e está assim, eu não sei o que fazer, eu não vou fazer nada até eu ter um pouco mais de certeza. E até você ter um pouco mais de certeza, vários dos seus concorrentes já fizeram coisas e o mercado já reagiu e você ficou para trás, né? Numa ordem de magnitude para baixo do que você era antes. Então, eu acho que é muito difícil psicologicamente fazer isso, mas é muito importante para a gente conseguir gerar o crescimento futuro dos nossos negócios e até presente dos nossos negócios. Por que não? Porque tem negócios que estão crescendo, né? O Walmart está crescendo, o Amazon está crescendo, Intel está crescendo, o Facebook está crescendo, o Google está crescendo, Microsoft, quer dizer, tem um monte de gente crescendo na crise. Óbvio que são negócios muito específicos, mas achar que está todo mundo desabando também vai fazer você ficar derrotista, né? Eu acho que a gente tem que matar o derrotismo e encarar as coisas de frente, né? Eu concordo plenamente, assim, eu acho que a gente tem que entender que talvez até seja uma grande oportunidade para você ajeitar algumas coisas. Meu time de vendas não aceitava fazer inside sales, não conseguia. Agora é a oportunidade de você fazer isso, mas não fazer a moda caralho, fazer bem feito, né? Então, fazer isso com técnica, com ferramenta, com... minha prospecção era de qualquer jeito, meu time de venda era de qualquer jeito. Cara, bota técnica, bota ferramenta, talvez tu até reduza alguma coisa, mas deixa aquele cara que está mais propício a mudar e treina ele, deixa aquilo que tu tem muito top para depois tu aumentar. Então, deixa a tua casa organizada, né? Deixa teus processos organizados, tuas ferramentas organizadas, os teus melhores recursos treinados, para quando a coisa voltar, a coisa acontecer. Eu acho que isso é jogar no ataque. E pegando um gancho no que o Pedro falou, Adonai, o Pedro falou dessas empresas que são meio álcool gel, né? Então, assim, que tem aquele produto que é extremamente necessário. Eu tenho falado muito que existem as empresas álcool gel de cauda curta e cauda longa, né? Tem algumas soluções que elas são pontuais e vão resolver agora, e tem soluções que elas vão resolver agora, mas elas têm uma cauda longa que provavelmente vai ser muito interessante. Eu acho que tem 2 exemplos que eu citei até na minha palestra do teu portfólio que é muito interessante. A gente tem uma Neo Prospecta, que é uma empresa que vai fazer e está fazendo testes laboratoriais junto com a Fundação CERT, deve resolver isso de uma maneira muito legal, muito barata, muito rápido. Isso deve dar um boom na empresa e isso é fantástico. Mas, claro, depois ela vai ter que surfar outras ondas. E você tem, por exemplo, uma Asas, que é uma empresa que está crescendo, que botaria, inclusive, dentro dessas que o Pedro citou, claro, guardadas as devidas proporções, mas está crescendo pra caramba nesse momento de crise. E eu acho que a Asas tem uma grande cauda longa que está crescendo base, que depois ela consegue conectar e explorar essa base com outros produtos e com transações, aumento de transação e etc. Como é que se enxerga esse movimento e como é que as empresas, tu tem visto as empresas tentarem se tornar álcool gel? Eu tenho falado muito disso, assim, a Exact, a gente se tornou álcool gel no discurso. Então, assim, a gente olhou para o cliente, viu o que ele precisa. Precisa prospectar de casa, ele não está tendo como prospectar de casa, e ele precisa organizar o time comercial dele para quando isso tudo voltar, ele está jogando ataque, ele está fazendo isso de maneira organizada. E esse é o nosso discurso, e por isso a gente está vendendo para caramba. Então, assim,
como é que tu tem visto essa transformação em álcool gel e o que tu diria sobre cauda curta e cauda longa? O que a pessoa pode olhar para surfar, vamos dizer assim? Bom, eu vou voltar alguns passos aqui para falar como é que a gente está trabalhando aqui na questão do nosso portfólio. A gente acabou dividindo o nosso portfólio em 3 grandes grupos, que é o grupo de que foi altamente impactado pela atividade, eu já mencionei aqui alguns cases, né, ou seja, impacto negativo. A gente tem um grupo que é, ou seja, impacto intermediário, talvez no curto prazo está tendo impactos, né, de churn, de produto, ou seja, está fazendo realocação do ICP, está fazendo ajustes, né, da oferta. Um caso bem diferente é a Lavadeira, uma empresa do nosso portfólio, a lavadeira.com, que é um plano de assinatura de lavanderia. A gente era muito forte em planos corporativos, então a gente fazia planos, digamos, né, para pessoal que trabalha com roupas especiais, então terno, ou seja, as pessoas não estão mais indo para o escritório, né, e em contrapartida, ou seja, as empregadas, né, as domésticas também não estão trabalhando nas casas, a gente teve que mudar os planos, então é um caso bem diferente, né, e a gente tem as empresas que estão, ou seja, essas empresas que estão intermediárias, elas têm um cenário a curto prazo um pouco mais desafiador, mas a perspectiva a longo prazo ela é muito positiva, principalmente porque ela tem drivers, ou tem ferramentas, tem soluções que, de uma certa forma, vão acelerar essa questão da transformação digital. E aí eu vou pegar um gancho que o Pedro falou, né, que era muito difícil para essas empresas conseguirem emplacar ou conseguirem vender suas soluções para grandes empresas, né, e esse cara hoje, porque era um cara inacessível, era um cara que a prioridade dele para a transformação digital não era prioridade, ele tinha várias outras coisas mais importantes para resolver no dia a dia, e era o cara que, assim, da nossa forma, era o cara que ia embarrigando, sabe? Ia jogando com a barriga, que ele sabia que tinha um problema, mas ele, vai para frente, vai para frente, vai para frente. E esse cara hoje, que é o CEO, está com medo, ou seja, ele está ciente que está todo mundo se mexendo. Se ele não começar a se mexer agora nesse aspecto mais amplo de transformação digital, a empresa dele daqui a 5, 10 anos, ou quem sabe até o ano que vem, né, não vai estar mais aí no mercado trabalhando. Então, ou seja, isso fez com que aquelas empresas que não estavam tão dispostas a fazer grandes mudanças, estão uma situação forçada, né, revendo sua postura, posição para esse momento, né, e a gente tem as empresas aí que são as empresas que tiveram um impacto positivo aí, ou seja, pegando o teu linguajar aí, as empresas álcool e gel, né? Então, assim, a gente tem alguns cases bem interessantes aqui para compartilhar. Acho que a Neo Prospect é um ícone desse momento, né? É uma empresa de biotecnologia aqui de Florianópolis, que a gente trabalhava sempre muito forte na questão de monitoramento de ambientes, né? Isso vai continuar durante muito tempo, mas ela acabou desenvolvendo uma solução para fazer o teste COVID, né, rápido em larga escala. Então, eles acabaram desenvolvendo uma metodologia, uma técnica diferente para fazer esse teste em larga escala. A gente está agora fazendo uma captação nova, então assim, tem novos investidores entrando, ou seja, num momento super desafiador, mas a gente está fazendo uma captação de equity na empresa para ampliar, principalmente os laboratórios, a capacidade produtiva. A gente deve, no final, daqui a 30, 40 dias, estar conseguindo fazer 500 mil testes por mês, né? Então é um volume bem relevante. E a solução é vender esses testes para as empresas, para as indústrias, para que as empresas tenham ferramentas para auxiliar eles na retomada, né, da jornada de trabalho. Né? Outro caso diferente, né, já comentou também a Asas, né, ou seja, os bancos aí no primeiro lockdown, um dos primeiros, os bancos todos ficaram fechados, então, ou seja, tinha um desafio grande de conseguir fazer as cobranças, né, das empresas. Então, sim, teve um pico bem relevante por conta da utilização da solução, mas a tendência a longo prazo ela é fantástica, né? Porque a Asas, na verdade, o grande benefício que ele traz para os clientes é o controle de inadimplência, uma vez que a Asas só é remunerada quando o cliente paga. Então, esse papel de fazer a primeira, né, abordagem de cobrança, né, a Asas faz com maestria, com um pacote de tecnologia muito interessante. Então, assim, ou seja, isso vai virar regra, né, de qualquer CFO, qualquer diretor financeiro, qualquer pessoa que lida na área, né, de cobrança, um controle muito forte para a inadimplência e vai demandar soluções para esse tipo de demanda. Então, a gente tem uma solução super
né, empacotada, envelopada para atender esse tipo de demanda de controle de inadimplência muito forte, né? Então são dois cases bem interessantes. Vou trazer 2 cases diferentes também, né, só para trazer coisas novas aqui, né, mas tem um case que eu acho que é um pouco do que o Pedro também falou, da solução de lock-in, né, ou seja, como é que você consegue criar soluções, ou seja, criar relevância para um cliente ao ponto de que ele não tem alternativa a não ser ficar contigo, né? Então, assim, a gente teve um caso bem interessante no nosso portfólio, que é o Evo, né? Eles são uma plataforma de iPaaS, ou seja, Integration Platform as a Service, uma plataforma de integração. Eles nasceram com um track record muito forte no e-commerce, né? Hoje eles estão em outras áreas de atividade, mas eles têm lá um portfólio de clientes muito forte atuante no e-commerce. Ou seja, ninguém que trabalha no, ou seja, está todo mundo indo para e-commerce, e quem já estava no e-commerce, né, tá cada vez mais forte buscando soluções para e-commerce. E a gente trabalha muito com o perfil cliente enterprise, não é o cauda longa, né? Então, já fazendo um pouco daquela diferença. Essa empresa é um caso bem interessante, porque quando a gente entrou na empresa para investir, eu brincava que, olha, pessoal, é uma empresa ímpar, né? Porque eles têm um negócio que eu nunca vi até então, que é uma empresa de churn zero, né? A empresa, eles tinham poucos clientes, mas não vendiam, não tinha uma área comercial sequer, não, aliás, eles nem tinham área comercial, né? Eles vendiam porque o cliente ia atrás deles, e o cliente entrava e ficava lá. E aí, então, a gente criou uma tese de descer um pouco, ou seja, descer a base da pirâmide, né? Ou seja, não só disponibilizar aquela solução para o enterprise, quanto para o cauda longa. Foi um grande erro que a gente fez, porque isso entupiu a minha área de implementação, né? Então, assim, a minha implantação, ou seja, demorou muito tempo para eu conseguir rodar no cliente, era um cliente pequeno, muito pouco relevante, né? E aí esse cliente, a necessidade dele era diferente, a dor era diferente, a gente começou a ter um pouco de churn, a gente voltou para a tese, né? Esquece o cauda longa, vamos ficar aqui realmente com o enterprise, porque a nossa solução, a nossa proposta é muito mais aderente. E agora, então, nesse momento, a gente teve um fato histórico, a empresa voltou a ter 2 meses seguidos de churn zero, né? Então, assim, é um caso muito interessante, que a gente conseguiu. Está difícil de vender para novos clientes, né? Estão vendendo mais pouco, mas a questão do controle da carteira de cliente foi um caso bem interessante. E tem um quarto caso aqui legal também, que é o pessoal da High Platform, né? Que, ou seja, é uma solução que tem uma plataforma para a solução de atendimento digital, né? Então, assim, como muitas empresas estão migrando suas soluções, estão indo para uma cadeia de e-commerce ou de solução digital, né? Também precisam de atendimento, né, para essa nova realidade digital. Então, assim, eles estão conseguindo... têm casos de churn, sim, porque tem clientes menores, né, que estão tendo seus desafios, mas a gente está tendo um upsell muito forte, né, para a base de cliente atual, e as novas vendas também tá impressionante. A gente bateu 2 meses seguidos com acima da meta, né, pré-Covid, né? Então, assim, ou seja, quem estava, né, dentro do sistema digital, não tinha uma solução de atendimento digital, precisou dessa solução quanto antes, porque não tem mais o saque lá dentro, né? Não tem mais as pessoas lá atendendo, não tem mais aquele time de pessoas fazendo aquele atendimento junto com os clientes, precisa de um primeiro touchpoint digital para entender, direcionar, diminuir o custo de atendimento e criar uma melhor experiência, né, para o cliente, né? Então, a gente ajuda muito grandes marcas no relacionamento com seus clientes, né? Então, ou seja, teve uma demanda muito forte, aí a perspectiva de longo prazo também é muito positiva, né? Então, alguns casos aí de solução de álcool gel que a gente está surfando ondas positivas de crescimento aí nesse período de Covid. Sensacional. E a RAI tem uma característica também que os principais concorrentes são em dólar, né, Adonai? Se eu não me engano. Eles estão passando por isso, mas eu acho que isso, para quem é do setor de RP, eu acho que é a melhor coisa que tem para fazer. Cara, quem são os concorrentes em dólar. Ataca o mercado deles, né? Desculpa, massacrar, entendeu? Sair dando de metralhadora para cima da base do cliente. Fazer isso. Vai acontecer, isso é inevitável, e tome cuidado, porque eles vão fazer com você também, né? Então, não tenho dúvidas que alguém vai atacar a tua base de clientes também, tem que estar protegendo a tua base de clientes, mas tem que também
Então, assim, a solução de redução de custo, com certeza isso vai estar ajudando bastante na questão dos novos clientes, né? E essa vantagem competitiva da moeda é muito forte nesse momento, né? Porque o dólar, além de estar alto, as perspectivas não são de baixar, pelo contrário, né? Então, essa instabilidade de não saber para onde vai, você pode trabalhar muito bem isso. O cara que tem... uma coisa, assim, o cliente que ele é o cliente da RAI, que ele tem uma demanda de atendimento digital, ele fatalmente já tem as despesas dele em dólar, ou seja, de infraestrutura, entendeu? Então, eu cliente do Google, da Amazon, então, assim, ele já tem uma grande parcela do custo dele em dólar, e aí a gente fala que, né, que o câmbio de dólar para uma startup, ele é cruel, né? Ou seja, um empreendedor semana passada falou, pô, Donai, o dólar para mim estava custando 6,5, quase 7, porque no cartão é mais o IOF, é mais aquilo, lá, na hora que vai ver a conta, ela explode, né? Então, eu acho que, ou seja, para quem tem solução de tecnologia em real, tem que fatalmente adaptar isso para a realidade do discurso e tentar bater na base de clientes que é dólar, né? Gente, para a gente finalizar, eu queria pedir para vocês mensagem final para os empreendedores que estão aí nesse momento, que estão no momento de tomar essas decisões, de entender para onde rumar estrategicamente. Queria começar pela Donai para finalizar com o Pedro, para fazer esse bate-bola que a gente estava fazendo. Qual seria a principal mensagem e as palavras finais aí, como é que o pessoal pode achar vocês? Fica à vontade para trazer também os contatos. Tá, eu vou trazer aqui um caso que foi, ou seja, do que não se deve fazer, né? Não foi no nosso portfólio, mas foi um caso que foi amplamente divulgado aí no mercado. Não sei quem vale a pena entender um pouco foi o case do Madeiro. Não sei se vocês já escutaram, né? Mas ou seja, o CEO lá de cabeça quente ele tomou uma atitude precipitada, né? Não estudou, não teve fez uma publicação aí que acabou, ou seja, não podemos parar porque 5 ou 7 mil pessoas vão morrer, né, tentando dar uma continuidade no trabalho, e isso foi extremamente negativo, ou seja, eles tiveram menções, disparou, né, negativamente, teve impacto muito negativo no social, e aí, ou seja, os concorrentes deles viram essa fragilidade deles e fizeram ações diferentes da deles, né? Um caso bem interessante foi o caso do Outback, né, que, ou seja, dentro dessa pandemia, eles acabaram, né, doando ovos de Páscoa que ia vencer, não estava conseguindo vender, né, para os mercadinhos, né, de bairro, para que eles revendessem os ovos de Páscoa do Outback e pudessem gerar uma renda, né? Então, assim, infelizmente o cara tomou a decisão, né, precipitada, que teve impacto extremamente negativo, e o cliente percebeu isso e criou uma solução tentando criar uma imagem positiva e acabou aproveitando dessa oportunidade. Então, assim, eu acho que a mensagem que a gente tem dado para todos os nossos empreendedores, primeiro de tudo, é assim, olha com atenção para a área de finanças, equalizar essa estrutura de equipe, tentar migrar para uma área mais madura em termos de capacidade da própria empresa, e não tomar nenhuma ação, assim, muito precipitada, né? Ou seja, discutir bastante, tentar discutir com os pares, com os parceiros, quais são as alternativas, quais são os impactos positivos ou negativos daquela ação, né, antes de tomar ação, e acho que essa é a principal mensagem que a gente está dando para os empreendedores, né? Eu tive, só corroborando um pouco com isso que você está falando, eu fui dar uma mentoria esses dias para um empreendedor, e aí ele falou, não, porque não sei o que, o governo tem que ajudar, porque tem que ter negociação de carga horária e não sei o que, faz um tempo, né, lá no início. Eu falei, calma que isso vai vir, cara. Aí ele desesperou, conversou com mais 2 caras, e os 2 caras, não, pô, fez um desligamento, desligou gente que não queria, que era gente boa, reduziu pra caramba. 2 dias depois saiu a renegociação do negócio. Esperado, porque ele tinha feito aquilo. Então, assim, calma, estuda o que vai sair, o que não vai, e tenha calma. Às vezes 2 dias, 3 dias, muda tudo. Esse cenário, as variações estão sendo muito rápidas, então por isso que eu tenho falado muito. Abre a janela e tenha calma, assim, né? Não sai fazendo desespero. Eu penso muito parecido com o que você falou, assim, acho que é um dos principais conselhos que eu daria também. E por último, só para fechar também, não menos importante, né? Ou seja, vocês aí têm uma filosofia muito importante, que é tomar a decisão com base em dados, né? Porém,
os dados, eles claramente, eu estou extremamente curioso para entender como é que vai ser isso daqui a 6 meses, um ano, porque tudo vai mudar, ou seja, aquela relação CAC vai mudar, o teu LTV vai mudar, o teu cliente vai mudar, a demanda do teu cliente vai mudar, a necessidade dele vai mudar. Então, assim, é importante, sim, né, trabalhar com os dados, é extremamente importante, mas os dados, eles estão em constante mudança a todo tempo, né? Então, não dá para, ou seja, tem que estar toda hora revisitando o dado para tomar a decisão mais assertiva, né? E é um paralelo que a gente brinca aqui, né? Tem 2 estratégias importantes, né, para os empreendedores, que é a estratégia de gerar caixa, né, ou seja, gerar receita, e tem a estratégia de gerar valor, né, ou seja, não necessariamente tu gerar caixa, mas tu gera valor a longo prazo, né, e eu acho que cada vez mais, ou seja, as empresas têm que, não pode abandonar a estratégia de gerar valor a longo prazo, mas ele tem que olhar de forma muito relevante como é que gera caixa para poder sobreviver e implementar as estratégias de gerar valor a médio e longo prazo. Eu concordo muito, assim, como o cenário está mudando, a gente tem acompanhado aqui semanalmente, né, diariamente a gente tem o acompanhamento, mas semanalmente a gente para avaliar, por exemplo, como é que está tempo de fechamento, né, então lead time, como é que está a conversão de venda, como é que está a agenda, por exemplo, a gente teve no início uma queda de agendamento, hoje está acima do que estava antes, a gente teve um disparo na conversão, a conversão de vendas estava muito lá em cima, agora ela deu uma caída, então assim, todo esse movimento está sendo muito, ela está andando, você precisa acompanhar muito diariamente e conseguir se adaptar a isso, né? Então, o que você faz? Agora o agendamento está mais fácil, a venda está um pouco mais difícil. Os caras que eu tinha tirado de venda e botado para prospecção voltam para venda. Então, esse movimento que é um pouco louco, um pouco caótico, mas você tem que ir acompanhando ele quase que em tempo real, né, para que a coisa aconteça. Pedro, se puder deixar a mensagem final para o pessoal, obrigado de coração vocês dois desde já também, assim, foi muito bacana, eu acho que a gente está podendo ajudar muita gente. Fica a palavra contigo, Pedro. Legal. Bom, acho que, concordo com tudo que o Adonai falou, acho que a gente tem que cuidar disso, né? Não tem futuro quem não tem presente, né? Então, para a gente pensar no futuro, eu preciso proteger o meu negócio hoje. Só que só proteger o presente também mata o futuro. Então, o difícil é encontrar esse equilíbrio, e hoje a gente vive, né? A gente fala de ser orientado a dados, e hoje, se a gente for olhar para fora e tentar olhar os dados aí de mercado, tá tudo em curto-circuito. Tanto os dados do coronavírus, né, que são péssimos, né, os modelos estatísticos se provaram um horror, né, a gente vê governos tomando decisões super drásticas em vários países, com base em modelos matemáticos com premissas que não estavam comprovadas. Então, a gente está vivendo uma era da falta de dados agora para a gente conseguir tomar decisão. Quando a gente não tem dados para tomar decisão, né, quando o GPS estraga, eu tenho que puxar o meu mapa do porta-luva, começar a olhar o meu mapa e começar a olhar o terreno. E o que é olhar o terreno? Olhar o terreno é falar com o cliente, é entender, farejar o que está acontecendo e tirar suas próprias conclusões acerca da situação atual. Porque se qualquer coisa que você consumir de terceiros, primeiro, vai ter um viés, segundo, não vai ter dados que são confiáveis. Os dados confiáveis que tu tem é churn, crescimento, agendamento de reunião. Qualquer outro dado que tu olha, o PIB vai encolher tanto nesse ano. Como que alguém pode prever o PIB desse ano? Tanto que tá uma piada, né? Cada um prevê. Era que nem o Mandetta dizendo o pico vai ser daqui a tanto. O pico porque ninguém tem os dados para conseguir modelar com clareza o que vai acontecer. Legal, acho que a gente tem que desistir de modelar? Não, acho que a gente tem que continuar modelando lá. Mas a gente não deve tomar decisões infundadas, baseadas em dados que são imperfeitos, né? E aí eu acho que a gente tem que contar com essa informação mais estratégica dos nossos clientes, dos números que a gente tem, e ir mais para a rua. Mais do que nunca, a gente deveria pegar o telefone e ligar, e olhar, e visitar,
né, os que podem, mas sentir por si próprio o que está acontecendo no mercado, conversar com outros empreendedores, entender o que eles estão passando, né, e isso vai conseguir, né? Por exemplo, eu converso desde com dos sócios da Stone para ver como é que está o consumo, né, até os varejistas que têm aí não sei quantas mil lojas para entender como é que eles estão planejando, com os caras de nuvem para ver como é que está o consumo de nuvem, porque esses são os dados que de alguma maneira são pouco mais próximos dos dados reais do que aqueles dados que a gente está vendo, né? Então esse é o conselho número 1. O conselho número 2 é: para de assistir o jornal da Globo, o jornal da CNN, não sei o quê, começa a consumir conteúdos melhores, porque se a gente coloca, se a gente está se nutrindo com porcaria, não vai sair porcaria na outra ponta. É que nem, como é que você vai ter uma vida saudável se só come biscoito e né, come açúcar? Então, o que você consome também muda a maneira como o seu cérebro processa essas informações, e você já fica com uma perspectiva negativa em relação ao que está acontecendo no mundo. Então, óbvio que os jornalistas não vão dizer: olha só que legal, essa pessoa se recuperou do coronavírus. Ninguém vai falar isso, porque isso não é notícia, né? Aquela coisa, notícia não é o cachorro morder uma pessoa, é uma pessoa morder o cachorro. Então o cara vai pegar lá: olha esse hospital, não sei aonde, que as pessoas estão atiradas no chão. E aí você começa a consumir aquilo e você fica com uma expectativa extremamente negativa, e isso vai impactar, mesmo que você não queira, nas decisões que você vai tomar em relação ao seu negócio. Então, eu sou um cara otimista, eu acho que não vai ser aquela coisa que em 2 meses a gente vai estar lá, tudo normal, mas eu também não tenho uma visão de um cenário negro e horrível nos próximos meses. Eu tô tendendo ao meio do caminho, e eu estou tentando planejar as coisas, olhando para isso e adaptando para essa nova realidade, né? Então, quando a gente pensa assim, vamos colocar o álcool gel aqui com o extremo curtíssimo prazo. Aí o que é o médio prazo? O médio prazo são canais digitais, né? E no longo prazo, o que fica? Então eu estou tentando ler isso aqui, porque quem jogar o jogo entendendo o que vai acontecer no médio e longo prazo, e plantando o seu roadmap, plantando o seu marketing, plantando suas ações, vai conseguir sair muito mais fortalecido. E quando eu falo muito mais fortalecido, eu estou dizendo que uma empresa que estava aqui, a outra está aqui, a gente pode ver uma inversão completa baseado nas ações que as pessoas estão tomando nesse momento aqui. Eu queria só trazer uma última informação aí para ou seja, mensagem positiva, né? Para dar aquela esperança aí para tudo que vai nos assistir, principalmente quem é do mercado de tecnologia, né? O Pedro falou um ponto bem interessante, que não tem como prever o PIB, para onde ele vai, né? Mas eu acho que eu tenho uma informação sobre o PIB aqui bem interessante, que é o percentual do PIB com relação às tech companies, ou seja, o que as empresas de tecnologia representam dentro daquele PIB, né? E o dado é bem interessante, que talvez mostre um pouco da oportunidade, né? Dos Estados Unidos, 33% do PIB já é de origem de empresas de tecnologia, né? Na China, 32%, ou seja, olha o tamanho do que a China, e a China vai passar, não tem como não passar, né? Os Estados Unidos nessa proporção. E aí a gente vai para uma Índia, né? Que é o outro extremo. A Índia 8% do PIB já é de empresas de tecnologia. E aí a gente vem para o nosso grande Brasil, onde 1,4%, né, das empresas de tecnologia representam parte do PIB. Ou seja, o PIB, se ele vai cair ou se ele vai subir, né, ninguém vai conseguir prever. Aliás, prever que vai cair, eu acho que todo mundo consegue, mas como não vai. Agora, que a oportunidade está aí e que isso é um mar de esperança para as empresas de tecnologia, né, eu acho que está aí uma mensagem positiva para a gente fechar aí um pouco do bate-papo. Eu vou pegar gancho um pouquinho em cada um para minhas palavras finais. Então, acho que o Pedro falou uma coisa que eu acho muito certa. Cara, se você consome besteira, você faz besteira. Então, assim, tenta consumir. Ontem a gente teve uma palestra interna na Exact com o Marcos Marques. Ele falou muito assim: foca no que está no teu controle, não no que não está no teu controle. E o que está no teu controle são as tuas métricas, foca naquilo que você tem controle ali, e os teus dados são mais importantes do que nunca. Eu vou dar um exemplo. A gente tem uma agência que era um case de sucesso da Exact, e ela parou de prospectar, simplesmente parou.
Ela falou pra gente, ó, não dá mais para prospectar ativo, não tá dando. Eu fui olhar os números, ela simplesmente parou. Ela tomou essa conclusão baseado no que ela achou que era. E a gente tem uma outra que estava começando, que é o Labs do Estadão, e eles estão bem no início do processo, e os 4 meses eles já vinham muito bem, e aí eles bateram recorde de agendamento ativo, uma agência também, né, do Estadão, recorde de agendamento ativo nesse período. Então, assim, no mês, né? A mesma coisa, o mesmo serviço, né? Então, assim, chegar ao cliente, um cara que já vinha muito bem e entrou nos boxes, né? E o outro cara que talvez vinha um pouco mais devagar porque estava começando esse trabalho, só que decidiu ficar na pista, né? Choveu e decidiu ficar na pista. Eu tenho certeza que quem ficar na pista, com cuidado, mas ficar na pista tem muito mais chance. Então, assim, só um exemplo de como um se deixou influenciar por muita coisa negativa, não olhou seus próprios dados, não olhou suas próprias métricas, e tomou uma decisão, e o outro, em contrapartida, olhando suas métricas, olhando seus dados, tomou uma decisão completamente diferente em um mesmo mercado, e a crise está impactando totalmente diferente nas duas empresas. Então, assim, de um mesmo mercado. E um segundo ponto, o que o Adonai falou, acho que a tecnologia deu para ver hoje, né? A gente trouxe vários exemplos de empresas de tecnologia que estão sendo extremamente importantes para fazer teste laboratorial, para fazer pagamento, para fazer prospecção em casa, e a gente trouxe vários exemplos para fazer integração, e acho que a tecnologia, nesses cenários, ela tende a ser uma grande resolução de muitas dores que vão ficar. Então, sim, acho que a tecnologia tende a representar mais o nosso PIB e tende a ser cada vez mais importante em um país que prioritariamente depende de commodity e está se transformando isso ao longo do tempo. Acho que é uma boa oportunidade para que isso acelere. Então, gente, obrigado. Eu reforço, joga no ataque. E eu acho que jogar no ataque, o Pedro explicou muito do que é pensar não só no curto, já pensar nas tuas molas propulsoras de médio, de longo, olhar com isso, às vezes recuar e jogar no ataque também, como o Pedro falou, desde que isso seja estratégico. Não adapta, porque se tu adaptar, com certeza, se não for agora, e eu tenho exemplos de cases de empresas que estão no mercado hoteleiro que estão conseguindo vender, por exemplo, porque se adaptaram. Depois a gente pode mostrar alguma... Cara, tudo depende de como tu ouvir teu cliente, esteja próximo do teu cliente, porque de lá vem a tua adaptação. Então não adapta. Obrigado, Pedro, obrigado, Adonai, foi muito legal o bate-papo. Vocês, vamos, quando tudo isso acabar, a gente bebe uma cerveja de novo para comemorar. Um vinho. Um vinho da Teira, que é o melhor vinho rosé que eu já tomei. Gente, obrigado. Valeu, foi um prazerzaço. Espero que vocês estejam gostando do evento. E não adapta. Vamos lá, vamos mandar ver. Obrigado, valeu, pessoal. Obrigado, um abraço, Pedro, fiquem bem. Olá, eu sou o Exact Spotter e estou aqui para dar mais eficiência e inteligência para o seu time de prospecção. Primeiro, vamos usar uma ferramenta de inbound marketing, comprar uma lista de leads de algum parceiro meu ou importar os dados do seu LinkedIn. Pronto, já podemos ligar para eles. Quer que eu crie atividade para um pré-vendedor ligar em 10 minutos? Se preferir, podemos criar um fluxo de e-mails primeiro. Você escreve e eu envio, ok? Quando alguém responder, peço para um pré-vendedor ligar. Olá, pré-vendedor, agora é com a gente. Entra no teu playbook de atividades e liga para esses caras. Faz essa pergunta para ele. O que ele respondeu? Então fala isso, acho que ele vai gostar. Com essas informações, vou ver se há possibilidade de compra, beleza? Pelo que vejo, esse cara é muito quente. Avisa ao vendedor que essa é a dor do cliente e esse é o produto ideal para ele. Fala também que esse cara é 70% similar às últimas empresas que ele vendeu. Pronto, já podemos marcar uma reunião. Vou checar a agenda do vendedor, a distância e o trânsito nesse horário. Show, pode marcar. Vou enviar as informações para ele se preparar para a reunião. Fala, gestor. Vamos dar uma olhada na produtividade da equipe? Podemos enviar o valor das bonificações para o financeiro.
Também podemos analisar o mercado com base nas respostas recebidas. Que tal monitorar esses dados e enviá-los para o diretor toda semana? Ótimo! O CRM me avisou que fechamos a venda. Mais um cliente que poderemos ajudar. Vamos voltar ao trabalho, que o dia está só começando. ExactSpotter, o software de vendas das empresas que mais crescem no Brasil. Oi pessoal, meu nome é Dinora Constantino, eu sou gestora da Lab Persona Estadão e eu vim aqui compartilhar com vocês, através desse depoimento, como nós da Lab Persona Estadão conseguimos alcançar e superar as nossas metas de prospecção no mês de abril, mesmo diante de toda a crise. Lab Persona Estadão é uma unidade de negócio que tem como finalidade a produção de conteúdo de marketing para as empresas. Eu vou contextualizar um pouco das nossas metas mensais para que faça sentido o número da superação. Nossa meta, e nós vínhamos atingindo e numa crescente, o número de 20 reuniões realizadas mês. No mês de fevereiro, nós atingimos 37 reuniões realizadas, na qual iniciamos março da forma normal, com todos os processos que sempre utilizávamos. E em meados de março, assim como em todas as empresas, acredito que em sua empresa também, nós nos deparamos com todo o início da pandemia, que fez com que nós precisássemos nos adaptar ao home office, as empresas completamente fechadas para novas parcerias, para novos contatos comerciais. E com isso, nós não só não conseguimos agendar mais reuniões, como todas as que nós já tínhamos agendadas não efetivavam as confirmações. Com isso, no final do mês de março, foi a nossa pior entrega dentro de prospecção, um número total de 19 reuniões realizadas, e isso fez com que nós parássemos, identificássemos os problemas e tivéssemos alguns insights para que realmente isso mudasse e nós conseguíssemos promover um cenário diferente no mês de abril. Eu vou compartilhar aqui com vocês 4 itens que para nós, 4 insights que para nós fizeram todas as diferenças nessa movimentação, na qual eu sei que isso pode mudar de segmento para segmento. A cada empresa tem um comportamento, a cada nicho, com certeza as empresas reagem de uma forma a toda essa situação. Mas o nosso primeiro ponto, e muito importante, foi parar e conseguir identificar quais eram as 19 empresas que estavam abertas em março e que estavam receptivas ao nosso contato. Então nós primeiro miramos as empresas que estavam receptivas, que estavam realmente se movimentando em todo o cenário. O segundo ponto, e também um ponto importante, foi analisar na equipe e fazer algumas movimentações estratégicas para que realmente fizesse sentido uma força-tarefa naquele momento, junto à prospecção, para que nós tivéssemos um número maior de oportunidades comerciais. O terceiro ponto, e tão importante quanto os outros 2, foi mexer no discurso e na abordagem de prospecção. Nós sempre tivemos um discurso persuasivo, comercial, procurando a dor do cliente, e neste momento nós paramos para ter um discurso muito mais empático, se colocando à disposição do cliente, analisando o cenário que ele passava atualmente e no que fazia sentido o inbound marketing, realmente uma produção de conteúdo de marketing digital para que ele pudesse usar isso como alternativa dentro de todo o cenário atual. O último ponto, nós focamos em social selling, LinkedIn, então nós também começamos a abordar as empresas através dessas redes sociais que trouxeram várias oportunidades, na qual tudo isso fez sentido através da ferramenta Exact Sales, que é a ferramenta de prospecção que nós utilizamos, e ela consegue, de uma forma completamente processual e estratégica, nos trazer todas as informações que nós precisamos, tanto para a movimentação do discurso, dos filtros, das empresas. Então, com certeza, uma grande diferença foi a ferramenta que nos traz toda essa inteligência, que nos consegue trazer uma nova diretriz dentro do cenário que estávamos para termos novas oportunidades. E com isso, no final do mês de março, nós conseguimos essas adequações, essas movimentações de forma rápida, e durante o mês de abril nós conseguimos a superação de 61 reuniões realizadas. Sim, a nossa meta eram 20 reuniões. No mês de fevereiro executamos 37 dentro da normalidade, e sim, mesmo com todo o cenário apresentado, nós nos movimentamos, identificamos os problemas e não medimos esforços para gerar as soluções.
Então é isso que eu venho te motivar. Não pare, adapte, continue. Nós sabemos que existem empresas com oportunidades comerciais. Então vamos mirar essas empresas, vamos realmente nos reestruturar para que faça sentido a gente permanecer e não parar e se adaptar. É isso que eu venho trazer para vocês. Espero que tenha ajudado. Tchau, tchau. Até mais.